Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje trazemos aqui o livro 10 da República de Platão. Temos então uma série em que analisamos pormenorizadamente cada um dos 10 livros da República de Platão. E hoje estamos chegando ao fim dessa série com o último livro a ser analisado, que é o livro de fechamento dessa obra paradigmática de Platão, o livro 10. Para quem está vendo pela primeira vez essa aula, essa série, eu vou deixar ao final desse vídeo o link que chama Obras Filosóficas, em que tem lá os outros 9 livros tratados de forma bem pormenorizada. E aí você pode acompanhar desde o livro 1 até o livro 10. Como sempre falamos, este conjunto de aulas não tem o objetivo de substituir a leitura da República de Platão, mas tão somente ajudar aqueles que estão, por algum motivo, seja acadêmico ou pessoal, lendo este livro. Como sempre, trazemos então o diagrama, ele vem em várias cores, cada cor trata de um aspecto específico. Então hoje é o livro 10, acompanha aqui na cor roxa uma introdução, uma contextualização do livro 10, é que ele é o fechamento desse longo caminho realizado por Platão ao longo dos 9 livros anteriores. Ele deixa bem claro que o objetivo de toda essa obra de Platão, em tratando da justiça, mas tratar sobre a questão da verdade versus a aparência. E nesse livro 10 isso fica bastante claro. A questão da verdade e a sua contraposição para o que é ilusório, para o que é falso, para o que é aparente. Algo que Platão tratou de forma bem excelente no livro 7, no famoso mito da caverna. Mas aqui vai ganhar contornos finais. É o fechamento dessa grande obra de Platão. Os temas centrais deste livro especificamente, porque aí lembramos, o livro ele pode ser lido em si mesmo, o livro 10 é o que estamos fazendo, por exemplo, aqui nessa aula, mas é importante que se conecte a todos os outros 9 livros. Por isso que deixamos aí o link com todas as outras 9 aulas e você pode acompanhar e ter então essa visão geral sobre a obra República de Platão. Mas nesse livro 10 especificamente, 3 temas são tratados de forma mais proeminente: a questão da arte, a questão da imortalidade da alma e a questão da ética. Então acompanhe aqui na cor azul, inicialmente tratando dessa questão da arte, Platão vai fazer uma crítica à arte naquilo que ele chama de mimesis. A mimesis seria a arte da imitação. Então, primeiramente, Platão vai definir arte como cópia. E na relação entre arte e verdade, vai dizer que a arte está 2 vezes afastadas. Como entender isso? Percebas que Platão, ao longo dessa obra, Sócrates, que é o seu protagonista, ele foi defendendo de forma dialética que a arte, aliás, desculpa, a verdade, a justiça, ou a verdade da justiça, ela é ontológica, ou seja, ela tem uma verdade intrínseca. A virtude da justiça aparece de forma intrínseca, fechada em si mesma, não em relação com nada exterior, como formas de governo, ideologias, pensamentos individuais ou mesmo coletivos, sociais, não. A justiça, a essência da justiça e por isso a sua verdade, ela é eterna, ela é ontológica. E nesse sentido, algumas críticas são feitas ao longo do livro, principalmente aqui a questão da arte de uma forma mais geral, as artes como a pintura, a poesia e qualquer arte que seja. Lembrando que para os gregos eles não entendiam arte como nós entendemos arte como contemplação. Você vai no museu e contempla uma obra de arte. Os gregos não entendiam a arte dessa forma. Os gregos entendiam a arte como técnica, ou que pode ser chamada em grego tekné. Nesse sentido, Platão, ainda aqui na cor azul, ele vai mostrar o impacto da arte sobre a alma. E qual seria esse impacto? Como nós vimos, a parte mais fundamental da alma
que deve reger a sua parte irascível e a sua parte apetitiva, veja-se os livros anteriores, é a racionalidade, a sabedoria. Essa é a parte mais excelente da alma. E Platão vai mostrar que, à medida em que se filosofa, à medida em que se alcança o abstrato, o conceitual, a alma ela se adequa àquilo que lhe é mais pertinente, que é a verdade e a imortalidade. E nesse sentido, a alma, que Platão é racionalidade, elas são sinônimas, alma em Platão é racionalidade, Platão vai mostrar que a verdade ela não aparece pela arte. Por quê? Porque para Platão, essa realidade, que é a realidade física, empírica, ela não se explica em si mesma, porque é uma realidade que muda, e aquilo que muda para Platão não pode ser perfeito. Somente aquilo que permanece, aquilo que é eterno, aquilo que é indivisível, que não muda, é que é perfeito. Então Platão vai dizer que nesta realidade nossa, onde as coisas nascem, crescem e morrem, onde as coisas são e deixam de ser, se degradam, a verdade não pode ser encontrada. A verdade está para além, ou está transcendente, no que ele chama de mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas. Então, para Platão, tudo que existe na realidade são cópias de uma realidade mais essencial, que são as ideias. Então, por exemplo, o clássico exemplo que todo professor de filosofia dá, uma cadeira. A cadeira, ela é imperfeita, mas ela remete a uma forma perfeita, que é a ideia de cadeira. Qual é o problema da arte? É que a arte, vamos tomar um exemplo aqui de arte para contextualizar a pintura, poderia ser qualquer outra, mas a pintura, a arte, ela promove aquilo que já é uma cópia. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeira, para Platão, essa cadeira ela é imperfeita, porque ela é cópia de uma ideia que aí sim é perfeita. Mas a cadeira em si, material, essa que a gente senta, essa que a gente toca, ela é uma cópia imperfeita. Qual é o problema da pintura, por exemplo? É que ela vai pintar aquilo que já é imperfeito. É por isso que aí na cor azul está dizendo que na relação entre arte e verdade, a arte está duas vezes afastada. Ou seja, a coisa mesma ela já está afastada, já é uma cópia imperfeita. E a arte vai fazer a sua representação artística sobre algo que já é imperfeito. Ou seja, é duas vezes imperfeito. Então a gente entende aqui que Platão vê com muito maus olhos a questão da arte. Acompanhe na cor verde um outro tema que esse livro 10 trata, é a imortalidade da alma. Platão vai utilizar aqui alguns argumentos, eles de uma forma geral são síntese de todos os argumentos anteriores, das partes da alma individual, a correlação dialética dessas partes com as partes sociais da polis, da cidade, basicamente as classes sociais, governantes, soldados e os produtores construtores. E para Platão lembremos que a alma, ela é eterna. Ela se assemelha então à própria racionalidade e por isso ela visa ao que é perfeito. Quando Platão vai tratar da imortalidade da alma, dizendo que a alma transcende a própria vida, ele faz isso em vistas justamente daquilo que ele falou, que era o objetivo das divisões da alma. Qual é o objetivo da parte da alma chamada racionalidade? É a virtude da sabedoria. Qual é o objetivo da parte da alma chamada irascível? É a virtude da coragem. Qual é a parte da alma que dita apetitiva? Qual o seu resultado? A moderação ou temperança. E assim, expandindo isso para a cidade, no sentido de que o governante deve ser sábio, o filósofo rei, que o soldado deve ser corajoso e ter a honradez dos guerreiros, e que os produtores e comerciantes devem se afastar dos vícios. O comerciante, por exemplo, não deve buscar o lucro ávido, mas o lucro justo, ou seja, a virtude, que é aquela característica que é uma recompensa, tanto individualmente quanto coletivamente, e para Platão, no livro 10, ele diz que acompanha a pessoa até mesmo numa vida pós-morte.
Um possível debate que nós temos aqui é a pergunta: seria possível provar isso? Lembremos que, como grego, e principalmente como grego dessa época, Platão ele trabalha muito com uma filosofia de ordem altamente especulativa. Não é uma filosofia que no sentido de que pretende lançar uma ideia, uma proposição e provar isso cientificamente. Ainda se passaram quase 2000 anos até que venha a chamada Revolução Científica e a necessidade de se provar as coisas por um viés empírico, científico, pelo método científico, como aconteceu no período histórico chamado Revolução Científica. Bem, um outro ponto, e Platão fecha o livro então com um mito. Entenda-se que toda vida que Platão alcança o limite de uma argumentação, ele recorre ao mito. Então, nesse caso aqui, perceba-se que quando ele trata da imortalidade da alma, ele está falando inclusive da vida após a morte. E para falar isso, ele não tem uma referência empírica. Ninguém morreu e voltou para dizer como era a vida após a morte. Então, por não ter essa referência, ele precisa lançar mão do mito. O mito funciona pedagogicamente como essa história fantástica, mas que nos ajuda a pensar aquilo que nós não temos uma referência, como por exemplo o caso da morte. Então, no mito de Er é uma pessoa, ele vai fazer uma narração da vida após a morte. Ele vai dizer que Er era um soldado, ele morreu em batalha e ele foi para as regiões da morte, que os gregos chamavam de Hades ou Hades, e ele voltou da morte para então contar o que viu lá. É claro que, obviamente, essa história não é uma história real, é um mito e está dentro daquilo que eu expliquei. Platão, nesses temas limites, como por exemplo o tema da morte ou qualquer outro tema que seja limite, ele escolhe o mito como um mecanismo pedagógico para poder explicar aquilo que não poderia ser explicado de uma forma filosófica mais estritamente falando, porque não há uma referência, não há ninguém que voltou da morte. Então ele lança a mão desse mito de Er para falar justamente sobre os temas das escolhas. A virtude, o alcançar a virtude é uma escolha que vem por uma escolha ética. Ou seja, o governante, o filósofo rei, para dar um exemplo aqui para contextualizar, ele pode escolher ser virtuoso, alcançar a virtude da sabedoria, ou ele pode alcançar o vício da tirania, das paixões descontroladas. Foi o que Platão tratou, por exemplo, no livro 8, quando ele tratou das formas de governo: aristocracia, timocracia, oligarquia, democracia e, por último, o pior de todos os governos, que seria a tirania. Então, alcançar ou não a virtude vem por escolhas. E aí você formata um destino, aonde você se conduz pela vida ou pelos vícios, pelas paixões descontroladas ou pelas paixões moderadas, regidas pela sabedoria. Nesse sentido, percebas que toda a obra de Platão aqui, ela tem um viés de educação moral. Bem, na cor amarela, temos aqui uma parte falando sobre atividade interativa. Isso aqui pode ser feito tanto por professores que venham a dar essa aula, nesses primeiros anos de graduação, principalmente em filosofia ou de humanidades, ou por alunos que estejam fazendo, por exemplo, trabalho em equipe, um trabalho para nota, alguma coisa do tipo. Podem ser feitos grupos onde se reflita sobre a relação entre arte e ética. Para Platão, a ética, que é o fundamento com o qual se alcança a virtude, ou a ausência da ética, e aí a ausência também da virtude, o decair em paixões descontroladas ou vícios. Ou seja, a pergunta é qual a relação da ética para com a arte. Para Platão, a ética não diz respeito à arte, porque Platão vai dizer que a arte apela para as emoções e não para a razão. É claro que isso é bastante, como poderíamos dizer, é bastante questionável,
mas é isso que realmente Platão passa nessa obra A República e mais especificamente nesse livro 10, onde pode ser feita também uma discussão acerca da relevância no mundo contemporâneo. Ou seja, qual a relevância de artes como cinema, literatura, as artes plásticas, no sentido de formatar no indivíduo valores morais e éticos. Existe essa relação? Ou temos que pensar a arte pela arte somente? Ou a arte não diz respeito a, digamos assim, um mundo mais real, um mundo de cotidiano, de atitudes mais práticas? Essas são questões que são levantadas. Por último, aqui na cor vermelha, a conclusão, fazendo uma recapitulação, esse livro 10 ele fala sobre arte, verdade e ética. E podemos então trabalhar uma noção de relevância atual disso, onde nós temos que nos perguntar. Platão via a arte com profundos maus olhos, e aí dentro de tudo aquilo que foi explicado. A ética não dizia respeito à arte, mas somente às emoções. Podemos nos perguntar se isso ainda funciona dessa forma. E uma reflexão final, a relação entre filosofia e virtude. Se a arte não leva à virtude, seja ela a sabedoria, a moderação, a temperança ou a honradez, a coragem, quer dizer, se essas virtudes não aparecem pela arte, elas aparecem pela filosofia? Se aparecem pela filosofia, elas aparecem pela filosofia conforme Platão nos mostrou nesta obra A República de Platão? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estamos aqui chegando ao final dessa série em que conseguimos trazer os 10 livros da República de Platão, explicando um a um, de forma bem pormenorizada. Eu quero agradecer a quem, porventura, tenha acompanhado essas explicações. Acredito que o acompanhar dessas explicações ajuda na leitura desta obra, que não é uma obra tão fácil de ser lida, é uma obra que tem já 25 séculos, é um dos pilares da filosofia. Platão é um gigante em seu pensamento da filosofia. Eu quero agradecer se você chegou aqui à primeira vista. Eu vou deixando aqui o link chamado Obras Filosóficas, onde você encontra os outros 9 livros. Se você gostou, se achou relevante, se te ajudou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, faça algum comentário, compartilhe o vídeo e até uma próxima oportunidade. Pretendemos trazer aí outros livros de Platão. O próximo livro que pretendemos trazer aqui é O Banquete de Platão, explicando toda essa obra. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.